Em 15 de outubro de 2017, este foi um sonho. No início da manhã, me foi mostrada uma sala e vi uma tela, como que de jogo eletrônico, onde vários homens, vestidos de vestes brancas, jogavam com o que foi me mostrado nessa tela. Então, eu me aproximei e pude ver que era um jogo onde o mundo inteiro estava refletido. E eu vi que o jogo era intitulado como Mais Destruição ou Maior Destruição. Então eu vi o globo terrestre e cada um deles tinha a sua vez. E veio a vez de um deles, e ele controlava uma tempestade e a levava para o lugar que ele queria, e gostava de obter muitos pontos com a grande destruição. Então chegou a vez de outro, e eu vi que ele escolheu o fogo e o levou para um lugar desejado e também criou grande devastação. E ele também começou a se gabar sobre o resultado que tinha tido naquele jogo. Então eu vi outro, e ele escolheu um grande tornado e levou para um lugar, o lugar onde ele queria. Então tudo ficou devastado e ele foi aplaudido porque tinha feito grande desolação. Chegou a vez do último jogador. Este começou a rir com uma grande gargalhada que estremeceu as paredes daquele lugar e disse: Eu saberei e passarei a todos. Vou fazer coisas maiores do que as que vocês estão fazendo. Então vi que ele escolheu um grande terremoto e escolheu o lugar onde ele queria desencadear isso. Então veio este grande terremoto de uma magnitude bem grande. Então houve muita erupção de vulcões provocados pelos movimentos. Erupções de muitos vulcões e uma devastação em linha, e isso assolava as nações. Então, os outros jogadores se espantaram ao ver essa grande destruição e começaram a venerá-lo e a aplaudirem e a admiraram. Então os outros jogadores se espantaram ao ver esta grande destruição e começaram a venerá-lo e o aplaudiram e admiraram. Então havia uma grande destruição e mortandade mundial, e eles estavam se divertindo com isso. Eu fiquei tão espantada pelo que vi que pedi para sair daquele lugar, mas meu acompanhante me disse: espera um pouco mais e vais ver outras coisas. Então chegou um momento onde o panorama começou a mudar. Começou-se a ver uma grande festa acontecendo ali entre eles. Estavam felizes e satisfeitos pelo que eles haviam feito naquele jogo. Então, de repente, meu acompanhante disse: olha e observa. Então olhei e vi um letreiro que dizia: paz e segurança para sempre. Eu me espantei quando li isso e disse ao meu acompanhante: e agora? O que mais vai acontecer? Então ele me respondeu que terríveis eram as cenas que viriam a seguir. Vi que havia terror em toda parte, fome e pestilência, terrível, enorme em todos os lugares,
e a violência era a ordem do dia. Grandes e pequenos caminhavam e corriam chorando por um bocado de pão e um lugar seguro, mas não encontravam. Era tanto desespero que eu via que eu queria sumir, não estar mais nesse lugar. Então não pude ver mais, pois meus olhos estavam chorando muito por tudo o que estava acontecendo naquele lugar. Era bem terrível o que estava vendo naquele lugar. Ver como as crianças, as mulheres com crianças pequenas, grávidas, todos estavam sofrendo, procurando alimento, estavam sofrendo essa fome e sede, e não havia quem lhes ajudasse. Então me disse meu acompanhante: levanta tua voz e diga: por que meu povo ainda não está totalmente situado? Acaso terão que ver mais para acreditar? E quando ele me disse isso, eu gritei bem forte no sonho. E quando eu disse bem forte, o eco correu ao redor da terra. Por alguma razão, eu podia ver onde o eco chegava. E os que ouviam e escutavam reagiam ao chamado para sair de seu lugar e começavam a caminhar, mas outros não. Então perguntei: por que algumas pessoas ouvem e reagem e outras não? Então ele me respondeu: é que alguns ouvem e escutam, outros ouvem somente. Foi assim que me respondeu. Então seguiu a cena, enquanto o eco das palavras que eu havia dito seguia rodeando cada canto da terra. Novamente meu acompanhante me disse: levanta sua voz e diga: vão às montanhas, ao lugar onde ninguém quer estar, para que não sejam privados de adorar ao Senhor teu Deus, e que haja água, e ali construa uma pequena casa, e tenham sementes guardadas. Faça uma pequena horta. Então eu levantei minha voz e comecei a gritar isso que me foi dito. Então eu ia perguntar algo, mas me foi insistido que primeiro dissesse o que eu havia escutado. Então, quando o fiz, o eco das palavras começou a rodear a terra e vi os que haviam deixado, que estavam fazendo. Começaram a deixar suas casas. Eles marchavam para os lugares porque eles entendiam, e então eu via que eles estavam correndo para fazer as instruções que estavam recebendo, que Deus lhes estava dando por meio dessas palavras. Foi um momento bonito, porque eu via como essas pessoas corriam, avançavam para fazer as instruções de Deus. Eu os vi construindo, estavam felizes e satisfeitos com o seu trabalho. Eu vi anjos que os assistiam e os livravam dos perigos e os dirigiam seu trabalho para que tudo estivesse disposto e seguro. E logo se me permitiu perguntar e disse: qual o propósito das sementes guardadas? E me foi citado a experiência de José no Egito, e me advertiu que será de grande ajuda para alimento e plantio. Então perguntei: quanto é o necessário? A cada um, nosso grande Deus indicará, me foi dito. Fomos a outro lugar. Era um lugar simples. Quando chegamos a esse lugar simples, alguém tocou como que um sino e me chamou a atenção, minha e de todos os que estavam ali. Meu acompanhante me disse: olhe,
e escute. Então meus ouvidos se abriram como se eu estivesse do lado de quem falava e o ouvi dizer: alegria e regozijo, porque temos o domingo para descanso e já não haverá mais jornada de trabalho. Então meu ser tremeu quando ouviu isso e exclamei: acabou, isto é o que esperávamos. Então meu acompanhante me disse: tudo está pronto, não há mais protesto, todo o caminho já está pronto para o grande drama mundial. Então meu coração começou a bater vigorosamente, meu peito se encheu de horror, eu senti que me faltava o ar. Então eu perguntei: o que acontecerá àqueles que escaparam até agora? E o que acontecerá com aqueles que ainda estão esperando e aqueles que ainda não saíram? Então ele me respondeu em uma voz baixa e triste: os que até agora estão esperando, sua sorte foi lançada. E eu estava nesse momento triste, escutando isso. Então a cena mudou. Vi que a referida lei estava já em vigor e como sofriam em agonia os que se haviam demorado. Então vi que começava o processo do que estávamos esperando, da lei dominical. Vi como muitos, por alimento e enfermidade, caíam aos pés desse decreto. Eram muitos que eu via e reconhecia que antes falavam deste tempo, mas nunca fizeram preparativos. Eu comecei a chorar porque eu sabia que a sorte deles estava lançada. Eu queria fazer algo, mas já não se podia. Eles não haviam se preparado e chegou esse momento tão terrível e não encontraram outra coisa a não ser deitar-se aos pés deste sistema. E vi que eram parte dos que estavam na demora, dos que não haviam se preparado. Então, não puderam resistir a esse decreto. A tribulação para eles era tão grande, tão espantosa. Após isso, fui levado outra vez a ver os que estavam nas montanhas. Vi como eles viviam louvando e glorificando a Deus pelas maravilhas diárias para com eles. Seus rostos eram rostos que irradiavam paz e confiança no poder divino. O tempo de não comprar e vender não afetava a estes. Ainda que com privações e pouco conforto, se sentiam agradecidos e estavam felizes. Enquanto isso se passava à minha frente, escutei gritos de terror. Então, de repente, estávamos em outra cidade. Todos choravam e gritavam de dor e eu dizia: por que gritam? Por que gritam com essa dor tão forte? E então eu vi que tinham chagas em todo o seu corpo. Eram umas chagas purulentas e as chagas começavam a se abrir e comer a pele. Mesmo as pessoas que eram para ajudar as outras não podiam, porque também padeciam com as chagas e não havia quem os ajudasse. E logo fui levada a outra cidade. Era uma cidade costeira. Eu vi como corriam os que estavam nessas embarcações e seguiam até a orla, estavam horrorizados. O odor daquelas águas onde estavam os barcos era terrível, porque havia grande mortandade nelas. Eu olhei e disse: lembro que pude dizer, mas estão todas as águas vermelhas, se converteram em sangue. E meu acompanhante me disse: sim, é assim. Eles foram os que não se prepararam, não quiseram aceitar ao Senhor, seguiram com as coisas deste mundo e agora as pragas estão caindo sobre eles. Enquanto eu estava vendo e terminavam de me explicar, escutei outro grito de horror. Vi um riacho
da mesma cor do mar. Seu odor era semelhante, e vi como os seres humanos colocavam a língua para fora. Estavam ofegantes como um cachorro quando está com calor e não há água para saciar sua sede. Estes corriam exaustos de um lado a outro, até que caíam no chão, e para eles não havia descanso nem consolo. De repente eles se volviam no chão, dizendo: estou me queimando, e amaldiçoavam ao sol e ao seu Criador. Tudo isso, amados, estava acontecendo simultaneamente. Era uma coisa terrível que estava acontecendo. E eu dizia a eles: não amaldiçoem, humilhem-se, arrependam-se. Mas eles não me ouviam e continuavam gritando e amaldiçoando. Então meu acompanhante me disse: sua sorte já está lançada ao lagar. Não há mais esperança para eles. Então eu estava horrorizada pelo que via ali, sem poder fazer nada, e vi grandes pessoas que se achavam grandes neste mundo, pequenos pobres, ricos, todos na mesma situação, e meu coração desfalecia diante de tal cena, sem poder fazer nada. Meu acompanhante me disse: vamos, hoje serás testemunha do que acontecerá com os geradores de tal decreto contra a lei de Deus e a violação do seu santo dia. Então fui levada a algo que parecia como um castelo. Aquilo era lindo em esplendor. O ouro era a ordem do dia e a cor vermelha combinava. Eu os vi felizes. Eles estavam regozijando-se porque os ouvi dizer seus planos, que já estava quase consumado, e eles se alegravam por isso. Então, de repente, não puderam mais falar, e eu fiquei olhando, porque enquanto eles estavam alegres, sorrindo, de repente ficaram mudos e já não podiam falar. Os vi assustados. Eles colocaram a mão na boca e com seus olhos refletiam horror. Então, um deles tirou a língua e ela estava podre. E todo e qualquer lugar de esplendor, e todo aquele lugar de esplendor se tornou escuro e já não pude ver mais. Então, eles estavam nesse lugar e eu os escutava reclamando, mas eu não os podia ver, somente escutava suas queixas e maldições. Nesse momento não ficamos muito ali. Fui levada a um grande rio. Esse rio era enorme e caudaloso, mas de repente se secou como quando se fecha a chave de uma grande torneira e não sai mais água. Então, 3 grandes sapos estavam nessa seca daquele grande canal e instigava as multidões a se rebelarem contra Deus e seu pequeno povo. Muitos prestavam atenção e apreciavam os planos que estavam sendo expostos por aqueles 3 sapos enormes que falavam. Então, eles saíram para afligir e acabar com aquele pequeno rebanho que estava disperso. Mas quando estes já estavam prontos para executar a sentença, se ouviu uma forte voz que correu ao redor do globo terrestre e todos ficaram paralisados. Então os montes começaram a tremer e o mar começou a rugir, uma coisa incrível. Então todos caíram ao chão. Eu via como todos caíam ao chão, como bonequinhos, por tão grande movimento e estrondo. E os montes começaram a se partir e caíam ao mar. E o mar rugia grandemente e cobria muitas ilhas. Eu via como muitos pedacinhos de terra, assim, em diferentes partes do mar. E o mar rugia tanto, e então cobria tudo, e o que se via era pura água.
Então, ao ver isso, me desesperei e disse ao meu acompanhante: vão todos perecer, até os das montanhas? E ele me respondeu e me disse que ele honra os que lhe honram, e seu selo está sobre eles, que não iriam, que não vão perecer. Nesse momento senti tanta alegria e disse: Aleluia, santo, bendito Deus por tuas maravilhas. Quando terminei de dizer isso, vi que o céu se abriu e uma luz refulgente começou a brilhar, e todos os santos exclamaram: Cristo vem, Cristo vem, tudo acabou, aleluia, aleluia. Então, amados, enquanto estava nessa situação que estávamos nos regozijando, porque apesar de vermos todo esse horror e terror por todos os lugares, estávamos maravilhados, porque estávamos vendo o sinal do Filho do Homem nas nuvens. E nesse momento despertei e fui à minha Bíblia e procurei o livro de Apocalipse. E ali, para minha surpresa, no capítulo 16, descobri essa ordem de eventos que comecei a ler e muitas pequenas perguntas passavam em minha mente. E enquanto me demorava nisso, nessas perguntas que passavam em minha mente, veio a palavra a mim e me disse outra vez: tudo passará, mas minha palavra não passará. Contemple aqui tudo o que mostrei, e tudo o que lhe disse não tardará. Amados, para mim, o mais importante é que nos preparemos espiritual, mental e fisicamente. Espiritual, agarrando-nos a Deus, seguindo seu plano estratégico já traçado. E ainda que o inimigo também conheça essa estratégia, os que obedecem estarão protegidos sobre as sombras do Altíssimo, e nada poderá transpassar essa barreira protetora. Temos que confiar nisso, porque essa é a palavra fiel e verdadeira de Deus. Mentalmente e fisicamente, recordemos Gênesis 1:29, para que nossa mente raciocine e afie a plena vontade de Deus em nossas vidas. Temos que ter boa alimentação, não alimentação cara, mas uma alimentação simples, com tudo que o Senhor nos há dito que devemos nutrir nosso corpo, para que nossa mente esteja acordada e possamos discernir as coisas maravilhosas que Deus quer que tenhamos nesses tempos tão difíceis. Fisicamente, temos que colocar em órbita e em ordem a nossa vida e completar em nossa vida com o que estamos fazendo da alimentação e a alimentação espiritual. Todos os demais remédios naturais que o Senhor deixou para que fortaleçamos e nos preparemos para este impulso final que se avizinha. Amados irmãos, é muito triste tudo o que está acontecendo ao redor do mundo, mas se nós seguirmos o plano estipulado através da Bíblia e do espírito de profecia que Deus, em sua misericórdia, nos deixou, e fizermos caso e obedecermos, não vamos padecer além do que já está estipulado. Então a pergunta é: quem farás caso? Aos homens ou a Deus? A quem farás caso? Aos homens ou a Deus? Queira Deus que sigamos somente a Deus, só a Ele, a sua palavra. Que o Senhor os abençoe.